Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Miriam Navarro e este é o segundo vídeo que eu estou gravando sobre a obra História dos 13 de Balzac. Essa publicação da editora LPM de 2009. No primeiro vídeo, eu fiz uma introdução, dando uma visão geral sobre este livro. E hoje eu gostaria de compartilhar as minhas impressões de leitura sobre o primeiro romance, que é o Férragos. Bem, esta história, ela se passa em Paris, no século XIX, e gira em torno de um mistério, que é a relação entre dois personagens, Clemence e Férragos. A história se inicia com August, um membro da Guarda Real, jovem, de boa família, caminhando pelas ruas de Paris e reconhecendo a sua amada em uma rua de má fama, uma rua que não deveria ser frequentada por nenhuma mulher da alta sociedade, respeitável e casada, como era o caso de Clemence. Sim, August era apaixonado por ela, embora ela fosse casada, e bem casada, com Jules. Ela possuía um casamento quase perfeito. O seu marido era totalmente apaixonado por ela e ela sentia o mesmo por ele. No entanto, essa atitude de Clemence em caminhar por esta rua gerou uma suspeita no coração de August, e ele quis de qualquer maneira saber o motivo daquela saída, daquele passeio misterioso. Para completar, ele também vê Clemence entrando numa casa muito estranha e ele coloca na cabeça que tem que descobrir o que está acontecendo. Então ele passa a persegui-la por todos os lugares onde ela vai. E um dia ele confronta em um baile. Clemence fica apavorada, desconcertada, não sabe o que fazer, mas nega tudo, diz que ele se confundiu. Mas ele não desiste e continua acompanhando a vida secreta de Clemence. Num certo dia, ele se abriga debaixo de uma marquise para fugir da chuva. E coincidentemente, um homem deixa cair uma carta ao seu lado. E quando ele olha o destinatário, ele tem certeza que aquele endereço confere com a casa onde ele viu Clemence entrar. Então ele vê ali um pretexto para descobrir o tal mistério e vai pessoalmente entregar aquela carta. Chegando lá, ele surpreende Clemence nos aposentos de Férragos. Quem é Férragos? Quem assistiu ao vídeo anterior sabe que a característica principal deste livro é a existência de uma sociedade secreta denominada os 13 Devoradores. E neste romance aparece Férragos, que é o chefe dos 13 Devoradores. E ali ele fica ainda mais curioso, mas Férragos expulsa ele logo daquele lugar e ele vai embora. A partir deste fato, August sofre 2 atentados contra sua vida e ainda é desafiado para um duelo, mas milagrosamente ele sobrevive a tudo isso e passa a atribuir esses incidentes ao Férragos. Ele procura a polícia, ele começa a investigar, a caçar Férragos. E um dia ele recebe a notícia da suposta morte deste homem.
Mas, em um outro momento, eles se encontram em um baile e Ferragos dá a cartada final e diz para ele ficar fora de seu caminho. Mas não adianta, ele insiste nesta história e começa a semear intrigas entre Clemence e o seu esposo Jules. Jules, por sua vez, fica louco de ciúmes e também começa a investigar o mistério. Embora ele não chegue a humilhar a esposa, a expulsá-la de casa e nem cogitar inicialmente uma separação, porque existia um grande respeito entre eles. Mas, para piorar a situação, aparece uma outra personagem, a Ida, que aliás era a autora da carta que August foi entregar a Ferragos. Ida vai até a casa do casal e acusa Clemence de roubar-lhe o seu grande amor, de ser o pivô da separação de Ida e Ferragos. Diante disso, Jules toma uma decisão. Ele vai até o lugar onde Ferragos mora, oferece dinheiro a uma mulher para deixá-lo entrar, se esconder em um quarto ao lado do quarto de Ferragos para armar uma tocaia ali para a esposa e descobrir de vez o que estava acontecendo. E ao ouvir esta conversa, ele então desvenda. Porém, é claro, eu não posso contar para vocês qual era então o laço que unia essas duas vidas, só lendo para descobrir. E o que será que acontece após isso? Qual será o destino de August? O que acontece com Ida? Qual é o destino do casal e também de Ferragos? São as questões que são desvendadas ao final do livro. O que posso dizer sobre essa leitura? Gente, eu realmente estou apaixonada por Balzac. Eu já era encantada por Paris e pela cultura europeia. Tenho um grande sonho de conhecer essa cidade linda, maravilhosa. E lendo este romance, eu pude me transportar para aquele lugar, para aquela época, através da escrita detalhada de Balzac, que descreve as relações interpessoais, o funcionamento da sociedade, as reuniões da aristocracia francesa, os valores que imperavam naquela época. Com este romance, eu pude extrair algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. Não sei se essa foi de fato a intenção do autor, mas foi o que ficou de mais marcado para mim. A primeira coisa, gente, é que não devemos nos meter aonde não somos chamados. Não devemos alimentar a curiosidade por questões que não nos dizem respeito. Sim, porque às vezes deixamos de viver a nossa própria vida para viver a vida dos outros, viver em funções dos outros. E o que ganhamos com isso? Nada, nós só perdemos o nosso tempo e as oportunidades que a vida nos proporciona para sermos felizes. Segundo lugar, é que há riscos em investir em coisas que são proibidas. August era um moço de boa família, de boa posição social, de boas condições financeiras e poderia ter ali aos seus pés qualquer moça da sociedade parisiense. No entanto, ele insistiu no amor de Clemence, que não dava a menor bola para ele. E isso trouxe algumas consequências em sua vida, inclusive ele foi taxado como louco, porque de fato ele abandonou a sua vida em prol da resolução desse mistério.
Outra coisa que Balzac nos mostra é que às vezes as pessoas estão mais preocupadas em serem aceitas socialmente do que em agradarem as pessoas que estão mais próximas. Então elas buscam viver uma vida de aparências perante a sociedade, mas não cultiva as relações dentro do próprio lar. Às vezes se arruma mais para a sociedade do que para o seu próprio cônjuge. Às vezes é mais agradável com as pessoas de fora do que com as pessoas da família. Às vezes se dedica às questões no âmbito público e esquece de se dedicar às questões no âmbito privado. E por fim, Balzac também nos mostra como que o ciúmes pode ser prejudicial na vida de uma pessoa, como que corrói a pessoa por dentro, como que produz mágoas, produz incerteza, produz insegurança, como é perigoso dar ouvido a fofocas e entregar-se totalmente à suspeita do seu amado ou amada. Também o que acontece quando a confiança é quebrada entre duas pessoas em um relacionamento. Como que a partir disso um relacionamento se modifica e dificilmente retorna ao seu ponto inicial. Enfim, pessoal, é uma obra muito densa que traz aspectos históricos e culturais, traz romance, trama, diversão e ainda questões filosóficas e reflexivas. Eu demorei bastante nessa leitura porque eu senti muito prazer em comer realmente cada palavra, em meditar sobre cada frase, em pesquisar um novo vocabulário, em entender melhor alguns costumes que são citados, em conhecer também alguns lugares que são descritos. E tá sendo assim, super legal a leitura da obra como um todo. O próximo vídeo, então, eu falarei sobre o segundo romance da história dos 13, que é a Duquesa de Langeais. Espero que vocês me acompanhem, se inscrevam aqui no canal, curtam este vídeo, compartilhem e também não deixem de visitar a minha fanpage, onde eu comento sobre literatura, arte, música, pintura, publico poemas e contos de minha autoria e às vezes também escrevo algumas reflexões. Passe por lá, deixe o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!